Hoje, 23 de setembro, é o Dia do Portador de Marca-Passo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o médico cirurgião cardiovascular Cândido Gomes, que está com a gente. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Doutor, primeiramente, né, o que é o marca-passo e quem utiliza esse dispositivo? O marca-passo é um dispositivo eletrônico implantável em qualquer pessoa que necessite do controle do ritmo do coração. Grande parte das pessoas podem, com o envelhecimento ou com algum tipo de doença, ter batimentos a menos do que seria o necessário. Então, este aparelho sente esta situação e adequa a frequência cardíaca ao que a pessoa precisa, normalizando a parte circulatória, cardiocirculatória, e permitindo que a pessoa leve vida normal. Como É que é a isso. implantação desse dispositivo? Hoje em dia é bem simples, com uma sedação anestésica, ou seja, uma anestesia muito leve, e completado com anestesia local, é feito um pequeno corte nesta região, na região abaixo da clavícula, pode ser de qualquer de um dos lados, e acessado o sistema venoso, ou seja, uma veia que permite a introdução de catéteres que vão entrar no coração e fazer este contato. Estes catéteres são fixados e passam a fazer o controle do ritmo. É assim que é feito. O aparelho em si é um microcomputador que é colocado sob a pele, então o sistema todo é implantável. Este sistema, em geral, tem uma bateria de longa duração que permite, em média, 8 a 10 anos. E depois desse período, tem que fazer uma nova, cirurgia? Sim, a cirurgia de troca do gerador de marca-passo é uma cirurgia que bem mais simples, porque é apenas a troca deste aparelho que está sob a pele, e é uma cirurgia que é feita muitas vezes o paciente retornando no mesmo dia para casa. É uma cirurgia bem mais simples. Por que existe um dia do portador de marca-passo? Por que essa necessidade? Na verdade, esta é uma das invenções mais brilhantes que a humanidade já pôde verificar. Você veja que a alta tecnologia é consorciada com o biológico, ou seja, é um casamento de duas grandes ciências. E isso permite a normalização de grandes funções do organismo humano. Então, é uma coisa fantástica. Hoje, cada vez mais, a população depende deste tipo de aparelhos. Então, houve a necessidade de se manifestar, de se elevar, de se significar que estas pessoas que são portadoras de um aparelho, que não é uma muleta, que fazem com que essas pessoas possam ter vida completamente normal. E o número de pessoas, então, que utilizam marca-passo tem aumentado? Sim, você imagina que só no Brasil são em torno de 50 mil pessoas por ano. Hoje, mais de 300 mil pessoas no Brasil já são portadoras de marca-passo. Se elevarmos isso para o mundo, você pode imaginar a exponência que isso toma. Tem algum inconveniente o uso do marca-passo? Pode-se dizer que existem cuidados que devam ser tomados pelos portadores de marca-passo. É evidente que você está com um aparelho eletrônico com você, você vai evitar traumas, choques, alguma coisa que possa vir a danificar o sistema, né?
Basicamente isso, né? Em termos de interferências com eletromagnetismo, hoje isso está bem reduzido. Então não existe mais aquele inconveniente de ter problemas na hora de passar pela porta de um banco, por exemplo? Na verdade, é um aparelho metálico, é um aparelho que vai ser detectado quando você passar em qualquer portal, quer aeroporto, quer banco, mas todo portador de marca-passo tem uma identificação. Essa identificação mostra que ela é portadora de marca-passo e esses sistemas hoje não interferem, ou seja, não prejudicam o funcionamento do marca-passo, o que torna mais seguro. E então quer dizer que as pessoas que utilizam marca-passo, elas utilizam porque há necessidade em função do próprio envelhecimento do organismo. Existem outras situações em que são necessários também marca-passos? Sim, várias situações, desde problemas congênitos aonde na verdade, nós falando de marca-passo, para que as pessoas leigas possam entender, nós estamos falando do sistema elétrico do organismo, ou do coração. Então, se as situações que provocam bloqueios desse sistema elétrico do coração, como se fosse um fio partido dentro de uma casa. E isso provoca problemas, né? Não vai acender a luz, não vai clarear do jeito que você precisa. Isso acontece. Então, situações de cardiopatias congênitas, situações de doenças aqui no Centro-Oeste é muito comum, era principalmente há algum tempo atrás, a doença de Chagas. São situações que, em geral, comprometem o sistema elétrico do coração vindo a pessoa apresentar uma frequência cardíaca muito baixa ou, às vezes, muito rápida, o que leva à necessidade da utilização destes dispositivos implantáveis. Uhum. Existe, a possibilidade de alguma falha no aparelho durante a vida útil do marca-passo? Existe, existe. Esses cabos que eu detalhei para você, que são implantados e colocados dentro do coração, eles podem se romper como qualquer material, e isso provocaria a não efetividade do marca-passo. Desgastes da bateria, a bateria tem, como lhe disse, 8 a 10 anos, mas tem situações em que esse desgaste é mais prematuro e, acabando a bateria, a pessoa vai voltar àquela situação anterior que não tinha a proteção do marca-passo. Então, várias situações podem ocorrer, o que obriga a avaliação periódica, tipo 2, 3 vezes por ano, com um médico especialista, que vai poder detectar qualquer informação ou alteração do sistema, porque esses sistemas hoje são bastante desenvolvidos, gravam situações que ocorreram, como arritmias e outras alterações, e dão essas informações todas durante a análise do sistema que é feita, pode ser feita em consultório. Uhum. A pessoa leva uma vida normal, não tem que nenhuma restrição alimentar ou de atividade física? Veja bem, tudo depende do caso, né? Pessoas que são propensas a ter arritmias, ou seja, aquelas arritmias, as taquiarritmias, são arritmias em que há um aumento da frequência cardíaca, o coração bate muito rápido, essas pessoas são desaconselhadas ao uso da cafeína, porque a cafeína é um potente estimulante. Então, se ela tem uma situação que com frequência, com facilidade, ela desencadeia isso, é lógico que você vai aconselhar esse paciente, não por causa do marca-passo, mas por causa da patologia, da doença de base que essa pessoa tem, e o objetivo é evitar que os problemas advindos dessa situação. E quem usa marca-passo tem que usar marca-passo até o fim da vida? Em geral, sim, porque são situações irreversíveis, né? Muitas vezes até evolutivas.
Então, o marca-passo, depois de indicado, muito raramente é indicado uma extração. Quais são os sintomas que levam um paciente, então, a utilizar o marca-passo? Quais são os primeiros sintomas? São os sintomas do funcionamento inadequado do coração, né? Cansaço fácil, Hum. situações em que a pessoa começa a ter tonturas e desmaios, né? Sem causas aparentes, situações aonde ela tem crises e fica prostrada, desanimada. Então, são situações que a visita ao cardiologista com os exames simples, como um eletrocardiograma, vai esclarecer o diagnóstico. Tá certo. E qual é, então, a orientação neste dia 23 de setembro, dia do portador de marca-passo? A recomendação é genérica para todas as pessoas, né? Que cuide de si, né? Ou seja, vá ao seu cardiologista, mantenha-se saudável, com práticas saudáveis, elimine o que faz seguramente mal, como fumo, como os excessos, né? E tente fazer com que a sua vida, não só a presente, mas como a futura, sejam de melhor qualidade. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia. Tá certo? Eu agradeço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Nós conversamos com o médico cirurgião cardiovascular Cândido Gomes, falamos sobre o dia do portador de marca-passo, 23 de setembro.